ritmo da lombada. Literatura, melodia e afeto. Boa tarde! Começa agora mais um No Ritmo da Lombada. Eu sou Dalila Coelho e no programa de hoje vamos conhecer um pouco de um dos principais expoentes da literatura latino-americana, Gabriel Garcia Marques. A suposição de que Remédios, a Bela, possuía poderes de morte, estava agora sustentada por 4 fatos irrefutáveis. Embora alguns homens levianos de palavra sentissem prazer em dizer que bem valia a pena sacrificar a vida por uma noite de amor com tão perturbadora mulher, a verdade é que nenhum se esforçou por consegui-lo. Talvez não só para vencê-la, como também para afastar os seus perigos, bastasse um sentimento tão primitivo e simples como o amor, mas isso foi a única coisa que não ocorreu a ninguém. Você acabou de ouvir um trecho de 100 Anos de Solidão. Nesse livro, o renomado escritor colombiano Gabriel Garcia Marques delineia, a partir da árvore genealógica da família fundadora de um povoado fictício, o perfil do continente latino-americano, marcado por guerras, corrupção, perpetuação no poder e pela solidão. No livro, a família Buendia surgiu do casamento entre 2 primos, fato que amaldiçoou as gerações seguintes com aberrações. A matriarca, Úrsula, atravessa os mais de 100 anos da história, acompanhando as 7 gerações da família. O romance pertence ao gênero do realismo fantástico, que mistura fantasia à realidade da América Latina. Garcia Marques nasceu em 1927 na Colômbia e, ao longo de sua vida, atuou como escritor e jornalista. O autor foi um dos maiores escritores do realismo fantástico, escola literária que ganhou força como reação aos regimes ditatoriais sofridos no continente latino-americano no século passado. Gabo, como era conhecido, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1982, e a sua obra-prima 100 Anos de Solidão foi consagrada a segunda mais importante de toda a literatura hispânica, ficando atrás apenas de Dom Quixote de La Mancha. Gabriel Garcia Marques faleceu em 2014, na Cidade do México. E para animar nosso programa de hoje, ouça agora a música Gracias a la Vida, na voz de Mercedes Sosa. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado. Y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha
de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Você acabou de ouvir a música Gracias a la Vida, cantada por Mercedes Sosa. Hoje, no quadro Seu Nome e Seu Livro, vamos conversar com um grande admirador da literatura da América Latina. Seu nome? Gabriel Perpétuo. Seu curso na UFMG? Música popular. Seu livro? 100 anos de solidão. Gabriel, conta um pouco da história do livro pra gente. O livro conta uma história de 100 anos de uma família da Colômbia, de uma cidadezinha de Macondo. E é uma família que chama Buendia, que o cara, por motivos, ele teve que sair da sua terra, aí ele vai em busca do mar. E nisso ele acaba parando num lugar depois de desistir de achar o mar e construir a cidadezinha. E a história basicamente são 100 anos de tudo que rolou desde que ele saiu até a cidade, depois de várias gerações de família. Como que a leitura desse livro te marcou? Acho que a coisa mais legal é você conseguir imaginar a roça, o pessoal que vivia na roça da Colômbia, assim. Eu relaciono muito também com a família da minha mãe que veio da roça, aí ela ficava me contando as histórias, e depois eu via e conseguia mais ou menos imaginar como eram as casas, com as janelas grandes, com as portas grandes. E uma das partes que eu mais assim, achava bonita eram ciganos que chegavam, porque os ciganos traziam notícia do mundo inteiro. Enquanto as pessoas ficavam ilhadas na cidadezinha de Macondo, tinha uma família de ciganos que de época em época passava, e eles traziam várias coisas que eram novas assim para a cidade, que eram coisas assim de outro planeta. E o mais bonito é que a primeira coisa que fala no livro que eles levaram é uma pedra de gelo. Quando eles veem uma pedra de gelo, ele fala que foi o momento mais emocionante da vida dele. O que você achou do realismo fantástico presente no livro? Eu sou apaixonado com realismo fantástico, eu acho muito doido, assim. Você vê que a realidade, ela é fantástica, né? Na verdade, esse livro eu acho que ele que criou o realismo fantástico, se não me engano. O realismo fantástico trabalha com uma parte da nossa mente, da nossa condição de ser humano, que é a questão dos símbolos com o inconsciente. Muitas vezes, os símbolos podem criar uma realidade pra gente, mesmo que aquela realidade não exista. Então, por exemplo, uma superstição que acontece. Se você coloca para si mesmo uma ideia e você vai viver sua vida até aquela ideia acontecer e você ter certeza que foi por causa da sua superstição. O livro mexe isso, muita questão de símbolos. Por exemplo, uma moça que ela é assassinada numa casa e 50 anos depois, quando você passa perto da casa, consegue se ouvir o som do tiro que matou ela.
É claro que é um realismo fantástico. As pessoas que sabiam daquilo, só de olhar para casa, já escutavam o tiro, de tão traumático que foi aquela situação. E quem realmente escuta o tiro não vai negar que isso acontece. Isso acontece, mas é uma coisa imaginária. O realismo fantástico, ele trabalha com isso, com a questão da nossa imaginação e dos símbolos que criam realidades pra gente. Isso é muito massa. E o livro fala várias coisas que quando você lê você não acredita, mas depois, por exemplo, eu pelo menos descobri que várias coisas que falam no livro eu tinha de verdade. Por exemplo, tem um piano que toca sozinho, que o cara achava que era um fantasma e tal, mas de fato existiu esse piano, um piano que lançou uma época que tinha um rolo, que você tocava com o pé, você ficava girando o rolo e tocava o piano sozinho. Então é uma coisa realmente fantástica, assim, que tipo, pode passar como ficção, sendo que é um fato. Você teve alguma dificuldade com a leitura do livro? O livro só tem uma dificuldade, que é a questão, como são várias gerações, você não consegue lembrar o nome de todos os personagens. Pai, o menino que no começo é filho, depois vira o pai, depois vira o tio, e depois vira o avô, depois o bisavô. E os nomes, eles vão sendo praticamente os mesmos à medida que vai passando as gerações. Sempre vai se repetindo o nome. 100 anos depois ainda estavam os mesmos nomes. A mãe, que observa tudo, que vê ela que vive 100 anos, ela consegue ver que as pessoas que tinham nome semelhantes, elas eram mais parecidas. Inclusive tinha gêmeos que ela só conseguia diferenciar por causa da personalidade de cada um, e ela sabia qual era o nome dele pela personalidade. E por fim, sua música? Carcará, do Homenagem. Obrigada. Leia você também 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques. Acesse o catálogo online da Biblioteca Universitária e encontre esse e outros livros escritos por Gabo. Termina aqui mais um no ritmo da lombada, literatura, melodia e afeto. Fique agora com a música pedida por Gabriel Perpétuo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Eu sou Dalila Coelho e produzi esse programa sob a coordenação da jornalista Carla Pedrosa. Na tarde aberta
da Lombada. Uma parceria do Sistema de Bibliotecas da UFMG com a Rádio UFMG Educativa.